estrela dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Nós vamos aqui nessa noite discorrer um pouquinho sobre o caminho de Isaque, né? Porque aonde Isaque estava tendo fome sobre a terra. E Isaque pensou em ir para o Egito, mas ali o Senhor não permitiu. Ele falou para ficar em Gerar. E ali o Senhor falou o seguinte para ele: habita nessa terra que eu te disser, e eu serei contigo e te abençoarei a tua semente, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nesta noite: a bênção de Deus, ela é estabelecida em nossa vida a partir do momento de um ato de obediência. Aqui, quando Deus se revelou a Isaque, falou com Isaque, Ele deu uma direção para Isaque. Ele falou: fica nessa terra, fica onde você está, não sai, não vai para o Egito, porque eu não vou estar com você lá. Fica nessa terra, porque eu vou te abençoar, e eu vou ser com você, como eu fui com Abraão. Então eu entendo o seguinte, que ali havia uma condição. Se ele desejasse ficar debaixo de bênção, era necessário a obediência. Então nós aprendemos o seguinte, que a obediência, ela gera a bênção. E o que é a obediência? É estar debaixo da direção que o Senhor falou com você. Se o Senhor falou algo para você, te deu uma direção, é melhor obedecermos a Deus do que sacrificar. Então, se o Senhor deu uma direção para nós fazermos, é o cumprimento da sua palavra, é o realizar de uma situação. Se eu quero que Ele esteja ao meu favor, mais sábio é obedecer. Se eu quero que essa bênção continue sobre a minha vida, mais sábio é obedecer, do que eu sair de fora da direção de Deus, do que eu desobedecer a Deus, porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou indo sozinho a uma direção, e Deus não está comigo, e consequentemente as bênçãos não me seguem. E aqui o Senhor foi muito claro para Isaque: Isaque, fica neste local, é essa situação que eu direciono para você, porque aí você vai ser abençoado, aí eu vou multiplicar aquilo que eu tenho sobre a tua vida, eu vou continuar sendo contigo, como eu fui com o teu pai, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você deixe marcado Gênesis 26, e eu quero que você entenda o que é a bênção de Deus. Abra em Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. O Senhor relata aqui o que é a bênção. Ele fala: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece. Glória a Deus. Então, querido, prefira estar debaixo de bênção, prefira estar debaixo da direção. Agora, um detalhe: ele obedeceu a Deus, ele estava debaixo de bênção. Havia uma promessa sobre a vida de Isaque, mas essa promessa não o isentou das lutas e das dificuldades. Eu quero que você retorne lá para Gênesis 26, porque uma coisa nós entendemos o seguinte: quando eu estou debaixo de bênção, quando eu estou debaixo de obediência, eu posso até enfrentar lutas,
eu posso até enfrentar dificuldades, mas eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me supre, eu tenho um Deus que me coloca de pé, eu tenho um Deus que envia aquilo que eu necessito, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tempestade, eu tenho um Deus que me ajuda. Ele é o dono da bênção, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! E nós, cada um de nós, eu creio que tem uma experiência dessa, que já passou momentos difíceis da sua vida, mas por estar debaixo de bênção, o Senhor supria, o Senhor sustentava, você não sabia nem como você estava passando, se você olhar para trás, você não sabe nem como você passou, mas o teu Deus estava com você, louvado seja o nome de Jesus. Aqui Isaac estava debaixo de uma promessa, ele estava ali na terra o qual o Senhor direcionou, ele estava debaixo de obediência, mas isso não isentou Isaac dos problemas, porque nós vamos ver aqui, olha, Gênesis 26, lá no versículo 12, fala o seguinte, nós vamos ler do 12 até o 15, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Irmãos, se lembra da parábola do semeador? Que fala que aquela semente que cai em boa terra, ele dá 3 tipos de situações ali. Tem uma que cai, que produz a 1 por 30, outra que cai, produz acho que é 1 por 60 e outra 1 por 100. Tudo que Isaac plantava, aonde ele botava as mãos, dava 100 medidas. Era fartura, era abundância, era a bênção de Deus, era a prosperidade de Deus. Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. 100 medidas, aqui no versículo 29. Porque o Senhor o abençoava. As pessoas que não têm Jesus, ou até mesmo que não experimentam de uma vida de obediência a Deus, elas não compreendem como nós somos abençoados. O servo de Deus, ele é muito abençoado. As situações que Deus faz na tua vida e são milagres de Deus. Deus proporciona para os servos de Deus muitas vezes uma casa própria, proporciona para o servo de Deus às vezes um lar arrumado, organizado. Você consegue, mesmo com pouco, às vezes não são muitas suas finanças, mas a bênção de Deus te acompanha, e aí onde você bota a mão prospera, onde você bota a mão as coisas vão fluindo. É um fluir de Deus, é um liberar de Deus sobre a tua vida. Aqui sobre a vida de Isaac não era diferente, ele colhia 100 medidas, porque Deus o abençoava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu conheço pessoas que ganham muito bem. Quando eu trabalhava com empréstimo consignado, eu conheci pessoas que o contra-cheque delas era 15, 20 mil reais. E às vezes eu entrava dentro do lar e você olhava, meu Deus, não é possível que essa pessoa recebe esse valor. A pessoa assim não tinha, né? Não é que a gente reparava o lar da pessoa, mas você não via, eram as coisas quebradas, era um negócio estranho, não conquistou nada, era falta da bênção. Então não é o muito, mas a diferença é a bênção. A bênção é que faz a diferença. Então aqui ele fala, o Senhor o abençoava, aqui no versículo 14, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente a serviço, de maneira, mas o que acontece? Quando você começa a ser abençoado, quando vem a prosperidade de Deus sobre a tua vida, o que acontece? Aqui fala, ele era abençoado em extremo, mas os filisteus o invejavam. Pode ler aí na tua palavra, a Bíblia. De maneira que os filisteus invejavam. Eles olhavam assim, como é que pode? Está na mesma terra, veio para cá, não tinha nada, como é que pode agora prosperar? Como é que pode agora ter gados? Como é que pode agora ter fartura? Como é que pode agora ter empregados? Como é que pode isso acontecer do nada? Porque as pessoas não entendem que todo ouro e toda prata pertence ao nosso Deus.
e Ele dá, e Ele distribui a quem Ele quiser. Ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é dele, e Ele faz o que Ele quer. E Isaac estava debaixo de bênção, mas o que aconteceu? Atraiu sobre a vida dele inveja. E ali, aqueles homens não suportavam. Como é que pode esse homem prosperar? Como é que pode as coisas acontecerem? Conosco não está acontecendo nada. Conosco está tudo parado. E esse homem está prosperando, está as coisas acontecendo, está fluindo. E começaram a invejar. Coloca outro slide para mim, por favor, que está em sequência. A consequência disso, lá no versículo 15, olha só o que faz os invejosos. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Irmãos, eles não conseguiam ver a bênção de Isaac. E naquela terra, no deserto, água é coisa muito preciosa, até hoje é. Você vê São Paulo, né? Daí como é que é, não sei que lá, morto que falam, volume morto, né? E como as pessoas estão pedindo a Deus para que venha chuva, para que enche os reservatórios. Imagina no deserto, imagina num local que não tinha nada, só sequidão. Então quem tinha o seu poço era próspero, porque aquele poço seria resultado de suprimento para a sua família, para o seu gado, para as plantações, era prosperidade. Mas só que aquilo ali começou a ocasionar inveja. E os invejosos, o que eles fizeram? Eu não aguento ver essa prosperidade. Já sei, vamos acabar com essa farra, vamos acabar com essa prosperidade, vamos entulhar esses poços. Começaram a tacar pedra, a entulhar os poços, porque poços entulhados não flui água. E eles pensaram, agora acabou. A gente vai tacar pedra, a gente vai entulhar, a gente vai acabar com isso, porque a gente não aguenta ver esse homem prosperando. E algo interessante que eu busquei pra gente, o que é inveja? É privar o outro do que tem, sentimento de desgosto por ver a prosperidade de alguém. Irmãos, é algo diabólico. Inveja é algo do inferno. A pessoa às vezes pode ter muito, mas ela não fica satisfeita de ver você prosperar. Ela não fica satisfeita de ver você conquistar nada. E ela deseja privar o outro que tem aquilo. Ela não quer que você tenha, então ela quer privar você de ter. Ela se ressente, ela tem desgosto, ela tem amargura de ver a tua prosperidade. Aquilo ali faz mal para ela. Ver você crescendo, ver você avançando, ver você conquistando, aquilo ali faz mal para ela. Então esse é um sentimento do invejoso. Mas olha só o que diz a palavra de Deus sobre a inveja. Deixa marcado Gênesis 26 e abra lá Provérbios 14, versículo 30. Provérbios 14, versículo 30. Deixa marcadinho na tua Bíblia, Gênesis 26. Vamos ver agora Provérbios 14, que a palavra de Deus, ela fala tudo, amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Então a palavra de Deus vai nos falar o que acontece com a inveja. Provérbios 14, versículo 30, lá na parte B, fala assim: mas a inveja é o que? É a podridão dos ossos. Meu Deus, é muito forte. A pessoa invejosa, irmãos, ela mesma está se destruindo. É podridão para ela, é podridão para os seus ossos, ela mesmo se corrói, ela mesmo se destrói. É algo terrível, terrível. A inveja é uma obra da carne, é carne pura, é diabo operando, é dando lugar para o cão, para alimentar esse sentimento destrutivo. E eu vejo na Bíblia um homem que foi consumido pela inveja. Quando a gente vai ver sobre a vida de Saul, Saul invejou Davi de tal forma
que ele mesmo, com a sua inveja, ele se destruiu. Então, você está marcado aí em Gênesis 26, e nós vamos meditar aqui em 1 Samuel 18, em nome de Jesus, que nós vamos ver a consequência, né, da inveja, a consequência do invejoso. Nós já vimos aqui na palavra de Deus que a inveja é a podridão dos ossos, ela corrói, ela destrói a própria pessoa. É algo terrível, é aquilo que consome dia e noite, e é algo que precisa de libertação. 1 Samuel 18, lá no versículo 7, acharam, queridos? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. E as mulheres, tangendo, respondiam uma às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Irmãos, a inveja é algo tão terrível. A pessoa invejosa, ela não vê nada, ela fica cega, ela fica uma cegueira. Davi estava conquistando o próprio reinado de Saul. Se Davi era um guerreiro, se Davi estava conquistando 10 milhares, era por benefício do próprio povo. Mas aquilo moveu no coração de Saul uma inveja. Como é que pode? Ele está sendo maior do que eu? Ele está avançando mais do que eu? E começou ali a perseguir a Davi. É algo terrível. O invejoso, ele persegue. O invejoso, ele quer ver acabar com o outro. Ele não gosta de ver o outro prosperando. É algo terrível. Como esses homens lá que nós lemos sobre a vida de Isaac, que entulharam os poços porque não aguentavam ver a prosperidade. O invejoso é assim. Ele quer fazer de tudo. Ele quer tacar pedra. Ele quer acabar com você. Ele quer te perseguir. Ele quer fazer de tudo para você não avançar. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel, no capítulo 24. Deus, querido, é um Deus justo. Graças a Deus. O culpado, Deus não tem por inocente. Deus é o Deus que julga todas as causas. Ele está em todos os lugares e vê tudo. Com Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Pela perseguição de Saul, por alimentar uma inveja, Deus colocou Saul na frente de Davi, para Davi acabar com a vida dele. Porque Saul perseguia Davi demais, para acabar, para matar. Queria matar, queria acabar, não aguentava ver aquele homem. Queria fazer de tudo para acabar com aquilo. Olha o que acontece. 1 Samuel, no capítulo 24. Versículo 9. E disse Davi a Saul: por que me dás tu ouvido as palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Saul estava sendo manipulado. O diabo enganador, ele manipula aquele que dá brecha. As pessoas já sabiam a fragilidade de Saul, era a inveja. Então falava para Saul: ó, acaba mesmo com Davi, hein? Acaba porque ele quer roubar o teu reinado. Deus colocou Saul na frente dele, podendo acabar com ele. E ele virou para Saul e falou assim: por que você está dando ouvido a essas pessoas que estão querendo te enganar, estão querendo falar que eu quero o teu mal? Olha só o que ele fala aqui, no versículo 11, 1 Samuel, versículo 11. Olha, pois meu pai, ele chamava Saul de pai. Tanto era o carinho, o respeito que ele tinha por Saul. Ele fala: olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei.
Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas a casa da minha vida para me tirares. Irmão, Davi não estava fazendo nada contra aquele homem. Davi não fazia nada para acabar com Saul, nada. Davi só tinha que se esconder. Tamanha era a perseguição, tamanha era a afronta, tamanha era a fúria. E Davi falou assim: olha, o que eu fiz para você? Chamou ele de pai. Eu te fiz algum mal alguma vez? Eu te maltratei alguma vez? Eu te distratei alguma vez? Por que você está se levantando para me matar? Por que você está se levantando para acabar comigo? Olha aqui, meu pai, Deus me deu na tua mão, está aqui um pedaço do manto, eu poderia te matar, mas eu não faço isso porque eu te amo. Mas sabe o que Davi fez? Ele colocou aquela causa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acordei, o Senhor me deu um sonho, e o Senhor falou esse versículo no meu coração, e eu quero que você acompanhe aí. 1 Samuel 24:12. Olha o que diz a palavra de Deus, porque é muito sério, irmãos. É muito sério você levantar um falso contra o ungido do Senhor. É muito sério. Olha só o que Davi falou para Saul: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Sabe o que Davi falou? Olha, Saul, eu te amo, eu te respeito, eu não vou fazer nada contra você, eu só quero o teu bem. Agora eu vou colocar essa causa diante daquele que julga. Essa causa vai ser julgada pelo Senhor. O Senhor vai julgar a minha vida, e o Senhor vai julgar a tua vida, e o Senhor vingue-se daquele que estiver errado. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. No seminário Vida e Luz, seminário lá da Matriz, certa vez pastora Kátia, aplicando prova, uma seminarista estava colando. A pastora Kátia, com sabedoria, logo depois chamou ela no gabinete. Falou: minha filha, eu vi você colando. Não, pastora, de maneira alguma. Minha filha, estou te dando a oportunidade. Fala a verdade, se arrepende. Se você colou, se arrepende. Não, de maneira alguma, de forma alguma, não fiz isso. Minha filha, Deus vê todas as coisas. Não, de maneira alguma. A pastora Kátia falou o seguinte: então o Senhor julga esta causa entre mim e ti. Você está falando que eu estou falando a mentira. Você está falando que está falando a verdade. Deus vê todas as coisas. Deus é justo. Deus vê todas as coisas. Infelizmente, aquela mulher teve infarto e faleceu depois. A pastora Kátia não desejou a morte dela. Mas, irmãos, é muito sério você levantar um falso contra o ungido do Senhor. Davi falou: olha, julgue o Senhor entre mim e ti. Deus vê todas as coisas. E Saul continuou sendo consumido pela inveja. E a gente sabe o fim dele. A inveja levou à morte, à própria destruição. Eu quero que você volte lá para Gênesis 26, no texto que nós estamos meditando. Porque ali os filisteus ficaram muito incomodados pela prosperidade de Isaac e falou: vou entulhar o teu poço, vou jogar pedra, porque eu não quero que saia mais nada daí, porque você me incomoda, a sua prosperidade me incomoda, a bênção de Deus sobre a tua vida me incomoda, então eu vou tacar pedra. E ali Abimeleque, aqui no versículo, Gênesis 26, versículo 16, fala o seguinte: disse também Abimeleque, que era o rei, daquele local, a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. A inveja era tão grande que Abimeleque falou assim: olha, a gente não aguenta ver você prosperando, se afasta da gente, sai desse local, está me incomodando você prosperar, está me incomodando ver você crescer, sai da minha frente. Os invejosos não aguentam ver
a tua prosperidade. Eles tentam acabar com você. Quando não conseguem, eles te querem ver bem longe, porque você incomoda eles. Isaac, aqui no versículo 17, Gênesis 26, 17, fala o seguinte: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Irmãos, o homem estava estabelecido. Imagine só a situação. O homem estava tranquilo, fazendo o trabalho dele, cuidando ali dos afazeres, não estava fazendo mal para ninguém. Só que começou Deus a abençoar, abençoar, abençoar. Começou os invejosos a se levantar, entulhar seus poços, sacar pedra e falar: sai daqui que a gente não aguenta ver isso. Sai da nossa frente. E ali Isaac foi para outro local. Ele foi para o vale. Irmãos, Isaac tinha a bênção de Deus, mas há momentos que mesmo debaixo de bênção você passa por situações difíceis na sua vida. Vale significa na Bíblia lugar difícil, lugar de humilhação. Monte, quando a gente vê na Bíblia, muitas vezes representa exaltação, mas quando o Senhor fala vale é lugar de humilhação. Às vezes você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, mas vai ter momento que você vai estar no vale, vai estar no lugar mais baixo, que as pessoas vão olhar e falar assim: olha só onde ele está, olha só onde ela está. Vale é lugar de luta, mas aquele que tem a bênção de Deus, mesmo no vale, prospera. Aleluia! Mesmo no vale, o Senhor glorifica o nome dele na tua vida, porque Ele é o teu Deus. Aleluia! Há uma bênção de Deus sobre os filhos de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Aleluia! Há uma bênção de Deus sobre a minha e a tua vida. Mesmo, querido, se tiver momento na tua vida que parece que você está no vale, está no lugar de humilhação, está passando por dificuldade, mas a bênção de Deus continua te acompanhando. Aleluia! Há uma promessa sobre aqueles que têm a bênção de Deus. Deixa marcada aí Gênesis 26. Abra lá em Gênesis 12. Quando o Senhor chama Abraão, Ele estabelece uma promessa sobre a vida de Abraão. E essa promessa segue-se por gerações. Aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que são filhos de Deus. Gênesis 12, no versículo 2, a palavra fala, é promessa para mim e para você. E fala o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Preste atenção nesse detalhe agora de baixo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você que está debaixo de bênção, você, querida, é menina dos olhos de Deus. As pessoas não entendem. Quando se levantam contra a sua vida, está se levantando contra o próprio Deus. O Senhor fala: eu vou abençoar aquele que te abençoa, porque está sobre a tua vida a bênção. E vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoa, porque você é propriedade minha. Eu te guardo. Você é propriedade do Senhor. Aleluia! Volta lá para Gênesis 26. O negócio é estreito e a história é cumprida. Isaac foi para o vale, mas no vale ele não ficou parado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o segredo da tua vitória? Podem se levantar o que for contra a tua vida, podem jogar pedras sobre você, podem tentar entulhar os teus poços e falar: daí não sai mais nada, acabou, morreu. Mas sabe qual é o segredo daqueles que têm a bênção? Eles não param. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para o vale, ele estava num momento de humilhação, mas mesmo no vale, ele não parou de cavar. Louvado seja o nome do Senhor, porque cavar poço é para poucos, cavar poço é para quem tem força, para quem tem garra, para quem tem determinação, para quem tem fé.
no versículo 18, e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes, e que os chamou seu pai, e cavaram, pois os servos de Isaque, naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Meu Deus, imagina num deserto, no vale, onde você não vê nada, só vê terra seca, tu não vê vida, tu não vê nada, tu olha assim, meu Deus, e agora? Aí o Senhor, você que tem a bênção, o Senhor te direciona, meu filho, não para, meu filho, a bênção está contigo, meu filho, continua cavando, porque você vai achar água, e não vai ser uma água qualquer, é água viva. Aleluia! O Senhor direcionava Isaque, e ele cavava, lutava, perseverava, trabalhava, não parava, e saía água viva. Aqui no versículo 20, meus irmãos, o negócio é sério. O homem já estava no vale, já estava longe daquele povo, mas quando eles souberam que ele havia achado água, se levantou novamente. Olha só o que diz a palavra, versículo 20. Eles acharam água naquele vale. E o que aconteceu? Os pastores de Gerar, aquele povo, aqueles invejosos que estavam lá atrás, quando souberam, porfiaram com os pastores de Isaque. Sabe o que é porfiar? Eu vou ter aqui, porfia é rivalidade, fazedor de partidos, de divisões, contendas, e busca ganhar seus seguidores. Aqueles que se levantaram lá atrás, aqueles que entulharam os poços, aqueles que fecharam a fonte, quando viu que o homem de Deus continuou, não parou e prosperou, eles não ficaram satisfeitos. Eles se levantaram para ajuntar seguidores. A Bíblia fala, eles porfiaram aqui. Ele falou assim, olha, nós tentamos tudo, mas esse homem continua. Então vamos juntar os seguidores, nós vamos lutar, nós vamos fazer rivalidade, nós vamos fazer partidos, nós vamos fazer divisões contra esse homem, porque esse homem